Olá, internautas, Culturarte, mais uma vez com vocês. Tudo bem com vocês todos? Fevereiro 2017, janeiro já encerrou, iniciando fevereiro. Meu Deus do céu, que rapidez. Mas ainda tem gente em clima de férias, né? Ainda tem aí uns diazinhos de lambuja, digamos assim, né? Muita gente só retoma após o carnaval, enfim, né? Que vai e para isso tá aqui o Culturarte, né? Pra a sua agenda predileta, com certeza, a sua agenda cultural predileta, aqui pelas ondas da MKK Web TV, com o Marcos sempre firme e forte na técnica. E a Sol aqui também, né? A mamãe Sol aqui, né? Dando aquela força astral. Enfim, estamos aqui de volta, gente, aqui para mais uma vez conversarmos com vocês sobre os assuntos, né, que a gente mais gosta, né, que é arte, que é cultura, teatro, e dando as dicas especiais para todos vocês. Depois da gente selecionar sempre uma agenda com todo amor e carinho para os nossos queridos internautas, ouvintes. E que ficam nos prestigiando aí do outro lado da telinha. É isso aí. A semana passada nós, enfim, demos um serviço aqui de uma peça, Estudo para Missa para Clarice, que estava em cartaz lá no CCBB, ou seja, Centro Cultural Banco do Brasil, né? E nós tivemos o privilégio, enfim, a oportunidade de assistirmos a peça maravilhosa, saímos de lá em estado de graça. Clarice Lispector. É tudo, né? E as claricianas aqui, e aí que deve ter outros, os claricianos. E inclusive também porque tivemos assim, a grata surpresa do Eduardo Votsky topar, né, nos conceder uma entrevista. Então ele veio generosamente, bater um papo, falar como é que foi esse preparo desse espetáculo, dessa montagem. E vocês vão poder conferir, digamos assim, essa entrevista e degustar um pouco dessa conversa que ele teve com o Culturarte. E ficarem ainda mais, né, assim, apaixonados por Clarice Lispector. É isso aí. Já a gente volta. É isso aí. Olá, Eduardo. Tudo bem? Eduardo Votsky. Isso. Meu nome é Tânia, Culturarte. Olá, pessoal. Estamos aqui conversando com o Eduardo Votsky, aqui no centro, no CBB, né? Centro Cultural Banco do Brasil, né, em São Paulo, centro de São Paulo. Acabamos de ver um espetáculo maravilhoso com textos de Clarice Lispector, com direção, né, atuação e direção do Eduardo. Então, Eduardo, eu queria que você, por favor, né, conte pra gente aqui o seu trabalho, como começou, com a Clarice, a escolha dos textos para fazer, né, esse espetáculo tão bonito, tão forte, tão intenso, né? Por favor. Clarice é uma companhia de uma vida. Não é uma história curta, nem é uma pessoa que você conhece há pouco tempo, né? Clarice é como uma boa obra de arte, né? Faz companhia para você, né? Como se fosse dá sempre a sua cabeceira. E a Clarice funcionou a vida inteira assim comigo. E eu fui editando ao longo do tempo os partes que eu achava que eu gostava mais, e quando eu vi, tinha reunido a parte do sagrado, as coisas que ela falava sobre o sagrado, e dei o nome do texto de Missa para Clarice. Muitos anos depois, eu já em outro processo, de outro espetáculo, eu pensei, poxa, eu tenho um texto chamado Missa para Clarice, eu acho que eu deveria encenar ele no formato de uma missa. Certo. Na verdade, eu dirijo teatro há 38 anos, e eu só faço isso, e eu só digo o óbvio. Só o que eu fico fazendo é dizer o óbvio. E para mim mesmo. Então, comecei então a produzir esse espetáculo. E ele, de repente, ganhou um status de necessidade. Parece que, às vezes, os espetáculos são ungidos
Nós começamos pequenininho no CCBB do Rio e já estamos há um ano em cartaz. Fizemos mais de 150 apresentações, e já mais de 15 teatros. E os claricianos não param de vir, quer dizer, as pessoas vêm, assistem 1, 2, 3, 4 vezes, viram uma febre. E isso nos honra muito e está nos deixando muito orgulhosos com o poder de comoção. Porque o espetáculo tem a ideia de que é possível refletir e se divertir. É verdade. E que o teatro pode ser um espaço não de desperdício, mas um espaço de uso do seu tempo para evolução. Das pessoas que vêm assistir, que vêm. E eu acho que o espetáculo usa esse espaço. Né? E tem um formato muito original. O que acontece aqui dentro do teatro, e eu posso dizer que é original porque eu estou há 38 anos fazendo isso, acho que daqui a pouco ninguém está há tanto tempo vendo teatro e fazendo teatro, e eu nunca vi isso acontecer. Essa catarse para dentro. Né? Eu já tinha ouvido falar na catarse dionisíaca, que o Zé Celso tenta, ou mesmo que a tragédia grega fez a partir de muito vinho, né, e muita comoção. Né? Aqui, ao contrário, é uma catarse apolínea, costura para dentro, como a Clarice que quer. Então, acontece um grande... acontece um fato teatral, né, verdadeiro. Aqui. É um evento teatral, de caráter teatral. Mas como ele deveria ser sempre. Sempre. Não mais como a gente, porque hoje está tão... É a mesma coisa do ator, né? Todo mundo é ator. Mas o ator mesmo, né, é uma categoria extraordinária. Né? Então é um pouco isso que a gente está... e como tudo hoje, existe teatro, existem peças de teatro, existe teatro. Existe teatro. E isso e isso não tem nenhuma... Não é nem sim, nem não, não tem nem dúvida, porque quem vê sabe quando está diante de uma obra extraordinária e sabe também que está ali no entretenimento e, na verdade, aquele espetáculo funcionou como um certo passatempo. É por isso que a gente escolheu. Na verdade, a gente até escolheu para divulgar no nosso programa antes, até por essa percepção também que eu tenho, particularmente por ser atriz, da busca, né, por esse teatro. Né, de intervenção, de transformação, como esse aqui que eu reconheço depois de ver, com certeza, né? Com certeza. E o momento que nós estamos em 2017 é justamente a hora de que as pessoas que têm essa percepção e têm essa sensibilidade dá as mãos. Porque o momento é grave, a situação geral, ampla, geral e irrestrita, há uma estupidificação generalizada, e se a gente que está conectado a cultura e a arte essencialmente, se a gente não disser, não se colocar nessa situação de protagonista e afirmar isso de verdade, a gente precisa a gente vai ter que se dar as mãos nos próximos anos para que a gente possa sustentar e suportar a vida. Esse espetáculo vive disso, quer dizer, das pessoas que vêm fazer. Nós estamos aqui no Banco do Brasil agora até semana que vem. Né? E vamos para o Rio. Então a gente fica 2 meses no Rio, fevereiro e março. Ficamos em abril também no Rio. E depois vamos continuar viajando no Brasil e voltar. Com a possibilidade de estar voltando para São Paulo. Né? A ideia a gente vai voltar. Sim, não tem previsão ainda. Esse espetáculo, eu acredito. Esse espetáculo ele é movido. É movido. Não é movido a, ele é movido. Ele é movido. É igual o Fellini dizia, eu não dirijo os filmes é que me dirigem. Tem uma hora que o espetáculo toma uma certa dimensão, que ele já... Eu vi uma vez, enfim, né, é nítido, é isso que você está falando, né, esse teatro é movido, ele tem vida própria, né? É claro, falando em Clarice, né? É claro isso. Não, claro, para mim é claro mesmo. E assim, a importância, né, dessa participação, dessa atuação, né, dessa aparição, dessa descida, né, de um espetáculo desse, né? Porque você falou assim, eu faço o óbvio, né? Mas assim, aí eu me pergunto, a gente esqueceu do óbvio, então, né?
Então, que bom que você veio falar. Você e a Clarice vieram lembrar a gente do óbvio. A Clarice no sentido de clarear. Ela clareia. Ela clareia, exato. Ela é muito mais do que eu, porque é um ser... ela é mais do que literatura, é bruxa, né? Eu ainda não cheguei, eu estou num estágio muito menor do que ela, quer dizer, porque ela alcançou um lugar de bruxaria, de percepção do humano num estado num estado muito... de luz. Muito profundo, muito profundo. E não profundo para baixo. Profundo. Mas indo para o fundo, não para baixo. Indo para o fundo, profundo. Né? Então, e é isso que a gente está. E essa é a junção. O espetáculo tem essa coisa de juntar a arte, o sistema artístico, com o sistema religioso, que são as duas grandes invenções do homem. Né? O homem inventou, genialmente, né, inventou dois sistemas incríveis, que é o sistema religioso, que é bem boladíssimo, né? E o sistema da arte também, que é muito bem bolado, tudo para a gente aguentar o hemisfério regular suportar a vida. Né? Suportar a vida, realmente. Obrigada, Eduardo. Eu gostei demais do espetáculo, né, do teu trabalho. Tá um espetáculo lindo, bonito, de se ver, gostoso de se ver, de se ouvir. Quando eu falo isso, eu falo do ponto de vista da minha alma, né? Quem assistiu o espetáculo foi a minha alma. Eu me senti contemplada, minha alma se sentiu contemplada, é isso que eu busco. Parabéns a você, a sua equipe, né, as duas as atrizes que te acompanham. Né, a entrada é linda, né, o canto de abertura é muito lindo, né? Enfim, o Culturarte, né, já havia anunciado esse espetáculo, está indo para o Rio. Gente, até a semana que vem, até quarta-feira, dia 1, né, dia 1º de fevereiro, aqui no CBB 8, em São Paulo. E a partir do dia 8 de fevereiro, lá no Teatro Glauci Rocha, do centro da cidade do Rio. Certo, vai para o Rio, vai ficar um tempo lá, 2 meses, por volta de 2, 3 meses. Depois, a ideia é, como ele se move, né, de repente ele sente essa necessidade vital de voltar para cá, para falar mais sobre o óbvio para a gente. Parece que o ser humano, que nós esquecemos do óbvio. Obrigada, Eduardo, eu agradeço você, a tua equipe, por nos receber, o Culturarte. Parabéns por esse trabalho mais uma vez, né, por essa coragem e alegria de falar sobre o óbvio, né, que a gente está precisando tanto, né, porque parece que assim está tudo muito fechado e muito mofado, né, o espetáculo vem com uma alegria, com uma força e uma coragem de abrir as caixinhas e jogar sol, jogar luz e aquecer a gente, né, para a gente ficar que nem ele, imitar o espetáculo, né, ele se move, né. Isso mesmo. Certo? Obrigada. É isso aí, gente. Por hoje é isso aí. É esse recado que a gente queria dar. O Culturarte sempre, né, buscando alguma coisa para um ponto de luz, de referência para mudança, para transformação e para alegria, para a gente continuar se movendo e continuando, né? Enfim, na nossa jornada que a gente vem de longa data e vai continuar por muito tempo. A gente acredita nisso. Até o próximo recado. Beijos a todos. E aí, assistiram? Gostaram da entrevista? Nossa, maravilhosa. Ele falou como é que foi todo o processo. Um espetáculo especial, diferenciado, que a gente recomenda. Com certeza. Vocês precisam ir lá conferir. Enfim, ontem foi a última apresentação dessa temporada em São Paulo. Isso, Eles vão para o Rio de Janeiro, vão ficar lá também no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, por uma temporada, acho que fevereiro e março. Depois eles vão fazer algumas cidades do Brasil. Enfim, conforme a gente ficar sabendo também, a gente pode falar aqui, porque as pessoas estão aqui, mas o Culturarte, né, ele não vai, né, pela internet, pela web, enfim, se for viajar, já vai assistir. Antenas, né? Claro, já divulga, se você conhece alguém no Rio de Janeiro, divulga, porque é um espetáculo que imperdível. Todos, né, digamos assim, toda a alma, né? Toda alma merece assistir, na verdade, né? Não é tem que assistir, mas toda alma merece realmente assistir. Porque a alma? Porque Clarice Lispector fala direto à alma, né? Da gente. É alma falando com alma. Exatamente. E é o tal negócio, de que tem sede, né, a tua alma, né? Na verdade é você estar desperto, né? Quer dizer, os claricianos, né? Estar acordados, estar abertos, despertos para ouvir esses recados, né? E Clarice Lispector
é uma pessoa, é alguém que sabe, né, tocar a nossa alma profundamente, porque o dia a dia ou situações, às vezes a gente não chega em lugares da nossa alma que precisam ser alcançados, mexidos, remexidos. Ela nos proporciona essa ponte, essa possibilidade. Então, quando eles voltarem para São Paulo, com certeza a gente vai avisar vocês e vocês vão ter uma nova oportunidade de ir conferir o espetáculo sem falta. Você tem que estar lá. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com aquela agenda toda especial para você. Não sai daí. Sempre contando aí com você, com a sua audiência aí do outro lado da telinha. Até já. E agora, então, aquele momento todo especial da nossa agenda cultural. É isso aí. Culturarte está de volta e agora eu vou falar, né, de algo assim muito particular, muito especial. Dia 15 de janeiro, enfim, já passou, mas cabe ainda falar do aniversário de nascimento de Molière, um dos maiores autores da comédia francesa, né? Ele fez aniversário dia 15 de janeiro, vivo, enfim, né? Ou seja, se comemora, né? Ele nasceu na França, a 15 de janeiro de 1622. Ele era filho de um tapeceiro, e o pai dele também era tapeceiro do rei Luís XIV. Da França. Da França, né? E ele estudou, o Molière, né? Estudou, fez literatura, filosofia e provavelmente também a advocacia. Porém, ele não se interessava, de fato, por essas matérias ou por essa carreira. Ele não seguiu essa carreira, nem se interessou pela carreira do pai. Ele, na verdade, ele era encontrado com frequência nos tablados montados sobre as pontes do Rio Sena, na França. Veja você, o cara sabe escolher que lugar ficar, né? Fantástico. Exatamente. E ele começa a carreira dele aos 21 anos de idade e ele monta um grupo de teatro, né, chamado Ilustre Teatro, né? Ele estudou no colégio de Clermont dos Jesuítas. Ou seja, ele teve uma primorosa educação. Formação, Exatamente. Porém, enfim, como eu já disse, ele não seguiu. Depois dele montar o grupo de teatro dele, ele peregrinou, né? Por um tempo. Por um tempo ele ficou, mais ou menos. A sede do grupo era em Paris, na França, por algum tempo, e depois ele peregrinou pelas províncias da França durante 14 anos. E o rei Luís XIV realmente porque a França ela era uma grande influência política na época. Exato. E o rei Luís XIV ele se dedicou também a projetar a França como uma influência cultural. Né? Paris era o centro das atividades teatrais. Ou seja, Molière vivia no apogeu, né, cultural da efervescência época, cultural. Da efervescência principalmente cultural. Nesse período, 14 anos depois, quando então ele volta para Paris, né, para desfrutar de todo esse momento. E também havia uma questão, né, que os atores naquela época eles eram assim perseguidos, né, até que o rei chegavam a ser excomungados pela igreja. E o rei Luís XIV ele assina uma lei para proteção, né? Contra a desqualificação da profissão de ator. E, enfim, aí o rei apoiava, né? Na verdade, o rei Luís XIV ele apoiava bastante as companhias de teatro. Inclusive o ministro dele, o Richelieu, também, né? Sim, o ministro, exatamente. E o rei Luís XIV apoiava, né, essa atividade. É nesse meio, nessa agitação toda, que Molière começa as suas atividades no teatro. Em 1605, após ele peregrinar
durante 14 anos até 1658. Ele volta então neste ano para a França, né? Aliás, é nesse período que ele adota o pseudônimo de Molière, 1658. E ele volta então para Paris. Aí nessa época ele foi aplaudido como autor dramático e diretor também. É quando ele começa a ser reconhecido. Exatamente. Né? Então ele fazia audiências para a corte, para a cidade. E neste mesmo ano, a Companhia de Molière apresentou-se para o rei Luís XIV com uma peça de sua autoria, o Médico Apaixonado. E o Luís XIV ficou apaixonado, né, pela peça, pelo Molière. Com certeza. Enfim, né? O rei Luís XIV realmente ele admirava bastante o trabalho de Molière. Em 1659 ele faz uma sátira da sociedade francesa com a peça As Preciosas Ridículas. Isso. Enfim, uma outra peça que aí sim ele estourou, uma crítica à afetação e os maneirismos da época. Esse foi, na verdade, o seu primeiro grande sucesso. Em 1660, o grupo de teatro de Molière se estabelece numa das salas do Palais Royal. A partir daí, Molière começa a enfrentar problemas, né, na verdade. Protesto contra excessivo realismo e também contra a sua irreverência, né? Ele incomodava bastante. Peças, né? Ele incomodava bastante, assim, os costumes da época, né? Eles eram chamados de imorais, né? As suas obras eram proibidas, né? Porém, sempre apoiado pelo rei Luís XIV. Ele conseguia, né, se estabelecer e ter algum espaço na sociedade. O rei admirava muito suas sátiras, as suas comédias, tragédias. Enfim, passa a ser assim o provedor dos divertimentos do rei. O outro sucesso também de Molière foi a peça Escola de Mulheres, né? Muito conhecida, muito famosa. E aí, a partir daí, ele começa a receber uma pensão do rei, após ser declarado excelente poeta cômico. Né? Em 1664, escreve O Tartufo, outra peça também famosa, muito conhecida, porém que somente foi encenada em 1669. Enfim, chega mais no fim de sua vida, ele está doente, com muitas dívidas, muitos problemas familiares, e nesse momento ele não conta com o apoio do rei. Então Molière, ele está encenando uma peça, ele passa mal. Ele está encenando a peça O Doente Imaginário, né? A peça de sua autoria, Doente Imaginário. Ele passa mal e poucas horas depois ele falece, né? Porém, ele é considerado um dos maiores destaques do teatro francês do século XVII. Ele pesquisou diferentes tipos de personagens, ele se aprofundou nos estudos do caráter humano. É um profundo conhecedor da alma humana, né? E, na verdade, o escritor Boileau, né? Enfim, Boileau, ele recebeu o apelido de O Contemplador. Boileau deu esse apelido para o Molière de O Contemplador. Dessa capacidade, né, de observar e conhecer a natureza humana e da sociedade francesa da sua época, né? Enfim, ele tinha talento para divertir. Ele era admirado por espectadores de todas as classes, de todas as idades. Ele criou sozinho um novo estilo da comédia francesa. Tem uma vasta obra, né? Exatamente. 30 comédias. Ele tem... exatamente. Ele é o representante máximo da comédia francesa. E também um dos maiores dramaturgos da literatura universal. Ele é considerado um mestre dos espetáculos divertidos, né? Enfim, falando do cotidiano, ele tem uma aguda visão satírica dos costumes. Ou seja, Molière denunciava os caminhos e os descaminhos da sociedade francesa do século XVII, e a gente acrescenta que os dias... Ainda hoje. De todos os tempos. De todos os tempos até hoje. Suas peças que se destacam o Tartufo,
Dom Juan, Escola de Mulheres, o Burguês Fidalgo e o Avarento. Enfim. E também aquela que está, né, aniversariando, o Exato. Misantropo. O Misantropo, exatamente. São 351 anos de existência desse texto maravilhoso. Exato. Que, então, enfim, está em cartaz. A peça está em cartaz. Um grupo, são 395 anos do nascimento de Molière e 351 anos da peça, né? O Misantropo. Essa peça, o diretor Marco Aurélio, ele é fundador da companhia Razões Inversas e ele fez uma versão atualizada para a comédia, em função, para a comemoração dessas datas, né? Que é participação dos atores Alexandre Bach e Paula Burlamarque, entre outros atores. Essa peça está em cartaz no Teatro Aliança Francesa, que fica na rua General Jardim 182, Vila Buarque, próximo ao metrô República do metrô. Isso. Linha 3, vermelha, e linha 4, amarela. Isso. É isso aí. O telefone, para quem quiser maiores informações, é 3572-2379. É isso aí. A peça estava em cartaz, enfim, porque só vai até 19 de fevereiro. É toda sexta, sábado às 20h30 e domingo às 19 horas. Sim. Os ingressos são R$50 e a meia entrada é 25. Também é 25. Se vocês quiserem comprar, tem um endereço que é o ingressorapido.com.br. Tá certo? É isso aí. A gente tem outras peças também para estar indicando, mas em função da entrada do Ano Novo Chinês, e como a gente também aprecia muito esse tema, eu vou dar aqui o serviço de uma celebração que vai ter no Templo Zulai, que fica lá em Cotia, que é referente, né, à cerimônia de entrada do Ano Novo Chinês, o Ano do Galo. O ano de 2017 será Ano do Galo. Então, para celebrar essa renovação, esse ciclo, né, da cultura oriental, o Templo Zulai vai fazer, então, um evento domingo agora, né? Vai ser das 10 da manhã às 17 horas. Tem toda uma programação maravilhosa. Às 10 horas vai ser a cerimônia dos 1000 Budas. Depois, ao meio-dia, vai ser o almoço vegetariano. Nós já estivemos lá, independente dessa cerimônia. É aberta a visitação, é um lugar que realmente tem que ir e tem que degustar esse almoço vegetariano deles, porque, nossa, é uma delícia. Maravilhoso. E às 13 horas vai ter a dança do leão e a dança do dragão. Então é um espetáculo, né, de dia todo, enfim, com várias cerimônias. É tudo gratuito, né, no seu almoço, né? E, claro, eles seguem um outro calendário. Sim, claro. É o calendário baseado, é o calendário lunar. Por isso eles já estão no ano de 4.715 e comemoram essa virada de ano sempre com uma pequena variação de data, não é sempre no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo mês, enfim. É sempre ou janeiro ou fevereiro, né, que é a mudança do ano, né, enfim, da influência do ano, né? Então, olha, o Templo Zulai fica na Estrada Fernando Nobre, 1461, no Jardim Pioneira, no Parque do Rincão. O telefone lá é 4612-2895 ou 3500-3600. Quem quisesse, né, enfim, ir de carro pela Raposo Tavares é no quilômetro 28,5. Tá certo? E acredito que... Grande oportunidade. Por hoje nós vamos ficando por aqui, encerrando o nosso Culturarte, que volta na próxima semana, com o mesmo carinho e apreço por todos os nossos queridos internautas. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau, até lá!